Pessoal, beleza? Estou aqui para ajudar vocês no plano de estudo tutorado, volume 3, pessoal, semana 4, no qual o tema é os desastres ambientais causados pelas atividades mineradoras. Pessoal, antes da gente começar, é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal Escola Online, ativem as notificações, porque cada vez que aparecer um vídeo novo, vai aparecer a notificação para você. Nos sigam também nas nossas redes sociais. Eu sou o Tio Galvão, professor de Geografia. Então, pessoal, vamos pensar no contexto relacionado a este tema. Um tema que a gente já discutiu um pouco em semanas anteriores, mas que agora a gente vai modificando o modo como nós vemos essa matéria. Então, pessoal, primeiro, o que é uma barragem de rejeito, né? Eu, por exemplo, eu entendo bem disso, não apenas pelos estudos, mas também porque eu adoro assistir um programa, não sei se todos vocês têm acesso à TV aberta, ou a TV fechada, paga no caso, existe um programa chamado Febre do Ouro, onde eles mineram ouro. Então eu adoro assistir esse programinha bobo que fala a respeito de alguns mineradores e quem está conseguindo pegar mais ouro. Só que tudo isso, a questão da mineração, a gente consegue ver nesse programa. E quando a gente minera algo, tem gente que acha que a mineração é você pegar uma pedra e ficar, uma rocha no caso, e ficar quebrando ela para tirar o ouro ou algo do tipo. Não é isso. Normalmente se pega principalmente material do horizonte C, que é um horizonte que é uma transição entre solo e rocha, aonde se lava aquele material e a partir de alguns processos até bem simples, você separa o material que você vai utilizar na sua mineração e o separa dos rejeitos. Então, dentro desses rejeitos, você vai ter outros metais, alguns materiais maiores, e onde você descarta esses rejeitos? Esses rejeitos são descartados justamente nas barragens de rejeitos, junto com a água. Então, uma grande lama, uma grande barragem, normalmente essas barragens são gigantes, onde tem esse material rejeitado, com altíssimo teor de metais, pessoal. Beleza? Então, a gente tem que entender que isso não pode ser descartado de qualquer forma. Se você descartá-lo de forma inadequada, o impacto ambiental pode ser ainda maior, porque quando nós pensamos em mineração, nós temos que pensar no seu impacto ambiental. Professor, você está querendo dizer então que nós não devemos minerar nada? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que é necessário ter um cuidado grande em relação à questão da mineração. Pessoal, nós, mineiros, se por um acaso acabar a mineração, nosso estado quebra. Uma parte considerável da economia do estado de Minas Gerais vem a partir da mineração do chamado quadrilátero ferrífero. Beleza? O que nós temos que ter uma mineração com fiscalização ambiental mais rígida e principalmente fiscalização na questão do controle da infraestrutura também. Que esses são os grandes motivadores dos desastres naturais que nós vimos aí nos últimos 10 anos. Beleza? Pessoal, eu já tinha no outro vídeo também comentado sobre isso, mas vamos falar um pouco mais detalhado. Dia 5 de novembro de 2015, nós temos o desastre em Bento Rodrigues. Pessoal, a quantidade de rejeito que, vamos dizer assim, saiu dessa barragem, da barragem do Fundão, ela é muito maior do que na barragem lá de Brumadinho. Professor, não faz sentido nenhum. Professor, você está doido, professor? É questão, você está ficando doido com o estudo remoto? Não, gente. A questão é o contexto de cada uma delas. Enquanto em Bento Rodrigues, por exemplo, nós tivemos algumas pessoas mortas, se não me engano até abaixo de 10 pessoas, e na de Brumadinho nós tivemos mais de 200 pessoas mortas. A questão é, quando a barragem de Bento Rodrigues, ela de fato ela se rompe, não se tem um grande adensamento populacional próximo a essa barragem. Claro que existiam pessoas trabalhando ali, e algumas delas morreram. Agora, a de Brumadinho não. A barragem se rompe no horário de almoço, várias pessoas no refeitório da Vale almoçando, todas elas, ou boa parte delas, são pegas de surpresa. Inclusive, existem matérias mais detalhadas que falam que o rejeito, após a explosão da barragem, o rompimento da barragem, ele demora 63 segundos para atingir a Vale. Ou seja, atingir onde tem aquele grande quantitativo de trabalhadores. Então, pessoal, 63 segundos, até você pensar o que está acontecendo, você escuta um grande estrondo, você falou, opa, aconteceu alguma coisa.
E você está num lugar fechado, você não consegue entender muito bem o que está acontecendo ali. Até você conseguir perceber que é uma onda gigante de rejeitos vindo em sua direção, muito pouco tempo para você conseguir se deslocar. Então, mas em compensação, pessoal, o impacto ambiental de Bento Rodrigues foi muito maior. Várias propriedades rurais próximas a Samarco se tornaram completamente improdutivas, principalmente aquelas às margens dos cursos hídricos, beleza? Animais morreram com isso, solos foram contaminados, água contaminada. Até hoje, a bacia hidrográfica do Rio Doce, extremamente contaminado. O córrego do Gualacho, no caso, ele é um dos principais afluentes do Rio Doce, beleza? Então, sim, o Rio Doce, pessoal, eu que sou aqui da zona da Mata Mineira, eu posso dizer muito bem, eu passo por ele algumas vezes. Aqui na minha cidade, estão uns 80 quilômetros do Rio Doce, mais ou menos. Mas eu tenho costume, todo ano, praticamente, passar pelo Rio Doce. Ano passado, por exemplo, quando eu passei por ele, ele ainda está vermelho, pessoal. Apesar de isso já ter acontecido há 4 anos atrás, contando o ano passado, 4 anos e meio, ele ainda estava vermelho. Ou seja, um grande quantitativo de sedimentos sendo levado pelo rio. Claro, sedimentos dessa barragem de rejeitos, beleza, pessoal? Então, a bacia do Rio Doce, pessoal, ela é completamente afetada até hoje devido a esse desastre. E quando você pensa a bacia do Rio Doce, ela passa por cidades extremamente importantes de Minas Gerais. Ipatinga, Governador Valadares e chega lá no Espírito Santo, pessoal. Então, quando você pensa em Ipatinga e Governador Valadares, provavelmente elas estão entre as 10 cidades mais importantes de Minas Gerais, beleza? E nós tivemos a de Brumadinho, pessoal, ano passado, dia 25 de janeiro de 2019. Foi o que eu falei. Apesar de ser um contingente menor de rejeitos, ela atinge uma área onde se tinha centenas de pessoas, pessoal. Beleza? Então, ela vai e afeta, por exemplo, a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. O impacto ambiental de Brumadinho em relação à bacia hidrográfica é menor do que do Rio Doce, pessoal. Não quer dizer que não exista, existe. A questão é que esse impacto é menor em relação ao que foi do Rio Doce, beleza? A gente tem que pensar também que o Rio São Francisco é um rio mais extenso, beleza? Então, assim, parte do Rio São Francisco, de seus afluentes, eles foram afetados. Já quando você pega já o Alto São Francisco, a porção final, no caso Baixo São Francisco, a porção final do seu curso, já não é tão afetado, porque grande parte desses sedimentos ele se acumula na calha do rio no seu decorrer, beleza? Mas mesmo assim, pessoal, é também um desastre e que causa talvez uma revolta muito maior nossa em relação a Bento Rodrigues. Primeiro, foi um desastre onde nós tivemos um número superior de mortes. Segundo, pessoal, era considerado uma barragem de rejeito de baixo risco. Terceiro, nós tínhamos muito fresco na memória um acidente, uma tragédia ambiental extremamente recente, pessoal. Se estimava que a fiscalização em torno dessas barragens fosse muito mais rígida. O que a gente não pode citar quais são os causadores, ou quem foi, se foram pessoas, se foi Estado, se foi empresa. Acho que é um misto de tudo, pessoal. Todos ali possuem uma certa responsabilidade. Tanto os técnicos que trabalharam na construção daquela barragem. Ah, mas o cara fez a partir da empresa. Me desculpem, se você tem sua formação, se você é qualificado para aquilo e não é feito da forma como você pede, não assina. Não coloca seu nome. Porque a partir do momento que você está colocando seu nome num documento desse, você acaba demonstrando que você compactuou com aquilo. Então, pessoal, existem vários fatores que fazem com que essa de Brumadinho, talvez, até mesmo por ser mais recente, causar um impacto maior. E quando a gente pega de Bento Rodrigues, Samarco, que está ligada à Vale, a Samarco, e a Vale, pessoal, uma das maiores mineradoras do Brasil, que era uma estatal e hoje não é mais, causa a questão, um outro desastre na cidade de Brumadinho. Então, pessoal, saindo um pouco agora desse contexto que é muito importante para a gente, vamos entrar na questão da atividade número 1. Para quem não sabe, o número 1. Leia o depoimento de moradores de Bento Rodrigues, trecho para responder as atividades 1 e 2. O vigilante Edson Borges trabalhava próximo ao local do rompimento da barragem.
das barragens. Estava sentado na guarita e vi que a energia toda acabou, disse o sobrevivente. De início, ele pensou que uma tubulação de água havia estourado. Quando olhei para baixo, o rio já tinha levantado os 4 metros de lama. Árvore, um monte de coisa. Foi um milagre, afirma Edilaine Marques dos Santos, ao explicar como escapou da avalanche de lama que destruiu Bento Rodrigues. Ela contou que correu durante 20 minutos com os sobrinhos para conseguir escapar. Foi uma coisa horrorosa, só deu tempo de correr. Uma barulhada de água. A gente olhava para trás e via tudo indo embora. A escola saiu inteira. As casas saíram inteiras, lembrou. Pessoal, é bem interessante, existem alguns vídeos a respeito disso. Um vídeo ficou muito famoso, não de Bento Rodrigues, mas de Brumadinho, é de um trator. Os caras passando assim num trator e a lama pega o trator. Só que eles sobreviveram. Porque o trator, ao invés dele, a lama passar por cima do trator, ele meio que boiou sobre a lama. Então aquelas pessoas conseguiram ser resgatadas, elas não morreram. Bem interessante isso. 1. Quais ações podem ser tomadas para garantir uma melhor segurança das populações que vivem em torno das mineradoras? Pessoal, é a discussão que eu tive ali no contexto. Nós precisamos, pessoal, que seja feita uma fiscalização efetiva, que a população seja preparada para tais fatos. Ou seja, pessoal, se tem a barragem, é necessário ter mineração? É necessário. Mas se existe uma barragem de rejeito, todo estudo feito a respeito de quais populações podem ser afetadas por uma possível, não estou falando que vai ser possível que vai acontecer, mas que existe a possibilidade de um rompimento de uma barragem, é necessário que todas aquelas populações sejam treinadas de como se comportar no momento desse. E é claro, é necessário que o sistema de segurança funcione. Uma das coisas, se eu não me engano, agora acho que é sobre de Bento Rodrigues, ou a de Brumadinho, agora estou em dúvida. Uma das duas, as sirenes não tocaram. As sirenes de alerta de que havia um rompimento de barragem, elas não tocaram. E isso foi primordial, pessoal. Isso foi algo muito ruim. Então é necessário que o sistema de segurança funcione, que as pessoas sejam preparadas para uma possível tragédia, de como se portar, como se fugir, por exemplo. E é claro, pessoal, é extremamente importante que seja feita uma fiscalização e que as obras sejam feitas a respeito das barragens da mineração da forma mais segura possível. Beleza? Atividade número 2. É muito importante a fiscalização em áreas de exploração mineral. Foi o que a gente comentou agora na questão anterior. Na sua opinião, quais ações foram negligenciadas na fiscalização da barragem do Fundão, na unidade de Germano e Mariana, operada pela Samarco? Pessoal, a partir do momento que houve o rompimento, algo de certo não estava errado. Tô brincando, né, pessoal? A partir do momento que ocorreu o rompimento, houve falha técnica. Professor, mas eu li que a barragem estava em perfeito estado. Então, se colocou rejeito demais. Eu penso, claro, pessoal, eu não sou um engenheiro especializado nisso, mas se a barragem rompeu, é porque ela não suportava. Agora a questão é, se colocou mais do que ela suportava, ou foi um erro na estrutura da construção da barragem. Outra coisa, os órgãos fiscalizadores também pecaram a respeito disso. Era necessário que existisse uma fiscalização efetiva e constante a respeito das barragens. Pessoal, são centenas de barragens no estado de Minas Gerais, e eu lembro na época que o número de fiscais responsáveis, fiscais do estado, responsáveis por fiscalizá-las, ver se estava tudo ok, era mínimo. Era muito pequeno. Eles não tinham condição de ficar ali constantemente fiscalizando aquelas áreas. E isso é primordial, pessoal. Porque a fiscalização, a gente pode pensar em fiscalização como uma coisa chata, mas é uma coisa essencial, pessoal, para a lei. Beleza? Vamos para a próxima, então. Atividades 3 e 4. Número 3. O impacto socioambiental provocado pelo rompimento da barragem de Brumadinho provocou inúmeras perdas de vidas humanas e a destruição da fauna e da flora da região. Comente sobre a atual situação das pessoas afetadas pelo desastre. Então, pessoal, é necessária uma pesquisa para a gente entender em relação ao contexto. A partir da pesquisa, pessoal, foi divulgado, todas as famílias atingidas de forma direta ou indiretamente foram ressarcidas a partir de um auxílio emergencial. Algo em torno de um salário mínimo para todo mundo, independente se você foi afetado direto, alguém morreu ou não morreu, de cara, a Vale pagou esse auxílio para todas as famílias. Isso
foi a partir da minha pesquisa. Beleza, pessoal? Outra coisa, pessoal, várias pessoas ainda estão na justiça em busca de serem literalmente ressarcidas do prejuízo, seja o prejuízo humano ou até mesmo o prejuízo material, beleza? Mas é sempre importante a gente ressaltar a seguinte questão, pessoal. As perdas humanas e afetivas, elas são muito mais valiosas do que a material, pessoal. Porque material, você ganha o dinheiro, você reconstrói. A pessoa, o ente querido que chega e morre nessa tragédia, ela não tem jeito de voltar, pessoal. Então a gente não pode pensar como justiça foi feita. Ah, pelo menos o sujeito recebeu não sei quantos mil reais, não sei quantos milhões de reais. Não, pessoal. Isso daí é uma forma principalmente de punir os responsáveis. E talvez também ajudar de alguma forma uma família. Vai supor que quem morreu foi um chefe de família que sustentava, sei lá, 7 pessoas. É necessário ter essa ajuda financeira. Então, pessoal, outra coisa interessante é que a cidade de Brumadinho, atualmente, ela sofre um inchaço de pessoas. Um grande contingente populacional foi para Brumadinho. Por quê? Porque a Vale precisou se reconstruir. E a partir da reconstrução da Vale, um grande número de trabalhadores foram para lá trabalhar, pessoal. Olha que interessante, né? Uma cidade que hoje possui um contingente populacional até maior do que se tinha antes. Beleza? 4. É comum ouvirmos sobre o desenvolvimento sustentável. A expressão faz parte do cotidiano nas análises geográficas do meio ambiente. O que significa a expressão em destaque e qual a importância das ações que promovem uma relação equilibrada entre o homem e o meio para a sociedade moderna? Pessoal, desenvolvimento sustentável é uma forma de desenvolvimento que você não vai prejudicar, você não vai comprometer o mundo para as gerações futuras. Ou seja, não utilizar, pessoal, de forma irresponsável os recursos naturais, de modo que você não vai comprometer as gerações futuras. Pessoal, principalmente aqueles recursos que nós chamamos de não renováveis. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque os próprios recursos renováveis, se utilizados de forma errada, eles podem não renovar mais, por exemplo, o solo. Se você utilizar um solo de forma maciça, sem os devidos cuidados, ele pode se tornar improdutivo. Ou seja, ele não se renovava, não existia ciclagem de nutrientes e tudo mais. Agora não. A partir do momento que ele está ali totalmente arenizado, coisas do tipo, ele pode se tornar completamente improdutivo, sem volta. Então, pessoal, é muito importante nós utilizarmos. Claro, promover um desenvolvimento é extremamente importante, vinculado à ciência, existir um desenvolvimento, mas desenvolvimento responsável. Beleza? Então, mais ou menos por aí que a gente vai na questão número 4. E para finalizar, pessoal, atividade número 5. A mineração é considerada como atividade potencialmente poluidora do meio ambiente. Observe a imagem e responda as questões. Tá lá, pessoal, um buraco gigante, uma cratera de mineração. Não sei se é de Itabirito. Itabira. Mas, por exemplo, eu tive um irmão que morou em Itabira para estudar na universidade lá. Ele fala que o pessoal fala que existe um morro grandão em Itabira, se não me engano, existe até um poema, não sei se é de Carlos Drummond de Andrade, sobre esse morro, que na infância aquele morro estava presente e que hoje ele não existe mais. Ou seja, esse morro foi todo minerado. Olha que loucura. Cite as principais formas de poluição do meio ambiente decorrentes de atividades de extração mineral. Pessoal, poluição sonora. Eu já fui numa área de mineração, pessoal. O barulho é muito intenso. Segundo, poluição visual. Pessoal, poluição do ar, pessoal. A mineração, ela emite grande quantidade de materiais à atmosfera. Claro, poeiras principalmente, mas poeiras carregadas principalmente de metais, pessoal. Existe, por exemplo, uma doença, acho que se não me engano se chama doença de mineração na cidade de Potosí, na Bolívia, onde as pessoas não conseguiam chegar ali aos 60 anos de idade. Elas morriam de uma doença respiratória devido ao alto teor de metais que se acumulavam nos pulmões, pessoal. Olha que loucura. Então, a atividade mineradora também leva a esses problemas. E letra B, faça uma análise e cite ações necessárias para a recuperação das áreas degradadas. Pessoal, primeiro,
esses buracos aí. Praticamente não se tem o que fazer com ele. Vai ser uma área onde você não vai mais conseguir produzir nada. É uma área improdutiva. Talvez o que você possa fazer, criar um parque, uma praça, sei lá se dá para fazer uma praça num lugar desse. Mas então é muito complicado a gente recuperar uma área minerada. Minerações mais superficiais, menos intensas, inclusive desenvolvidas, um projeto aqui na Universidade Federal de Viçosa, demonstra que uma mineração em uma pequena área, o cara consegue ali retirar o horizonte C do solo, que é um horizonte rico em material a ser minerado, e ele recompunha aquela área com horizontes B e A. Ele retirava o material A e B, minerava o que era necessário, recompunha, fertilizava o solo e devolvia com a plantação já feita. Claro que se era um solo bem estruturado, com horizonte A, B e C, agora só tem um horizonte A e B. Se torna um solo não tão bem estruturado. Mas é uma forma de você continuar aquela área ser produtiva. É uma forma, beleza? Então, pessoal, a gente tem que entender que a mineração, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com as questões dos cursos hídricos, como contaminação do lençol freático, contaminação dos cursos hídricos e preservar as nascentes, pessoal. Então, essas atitudes podem gerar ou fazer com que a atividade mineradora seja um pouco menos danosa, beleza? Pessoal, é sempre um prazer estar aqui com vocês, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiver, pergunta aí, comente o vídeo. Não se esqueça também de deixar o seu like se você gostar do vídeo, beleza? Sou o Tio Galvão e forte abraço para vocês.